Vocês sobre a unidade na fé. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao 17. Se você nos visita hoje, pega uma carona com o irmão do seu lado. Você que já é membro da igreja, dá uma olhadinha. Se alguém precisa de uma Bíblia, de uma carona, abençoe seu irmão durante a leitura. Quero fazer uma leitura responsiva com você do verso 12 ao 27 em 1 Coríntios, capítulo 12. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Estou vendo algumas folhas virando aí, tudo certo? Louvado seja Deus. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Estou esperando os adolescentes aqui abrir a Bíblia e lerem também comigo também. Vamos lá, Aninha, Karina, me ajudem. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele juntos. Ora, vocês são o corpo de Cristo e, individualmente, membros desse corpo. Vamos ler mais uma vez o último versículo? Ora, vocês são corpo de Cristo e, individualmente, membros desse corpo. Escuta um aleluia? Graças a Deus, cobriu sua cabeça, fez seus olhos. Pai de amor e bondade, como tua noiva, Pai, preparada, adornada para Ti. Estamos aqui essa noite para aprender mais de Ti, ó Pai. Fala aos nossos corações, afina nossos ouvidos à voz do Santo Espírito. Obrigado pela liberdade de culto, pelo livre acesso que temos à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, você pode se assentar. Quantos aqui concordam comigo que família é uma coisa muito importante? Família é bom. Família tem problema? Sim, muito. Às vezes é cansativo. Nós vemos grupos de WhatsApp entrando em guerra, né? Os indirects que acontecem nos eventos familiares. Nós temos aqueles familiares que depois que tomam alguns golinhos, né? E começam a se exaltar, começam a perder os filtros sociais, começam a falar o que não deveriam falar, as ofensas, mas eu amo a minha família. Não sei quanto a você, mas eu amo a minha família. Eu zelo pela minha família. E deste mesmo modo, o nosso coração deveria tratar a nossa família na fé. O próprio Jesus, né, nas bodas de Caná da Galileia, quando é sinalizado para ele que a mãe dele estava lá fora aguardando, ele fala uma coisa que podia soar um pouco antipático, mas que é uma verdade. Em Mateus capítulo 12, versículo 50, não é bem não, vou ler para você. Mateus 12, 50, diz o seguinte: portanto, aquele que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mas muitas das vezes nós ignoramos esse versículo da palavra de Deus para reduzir o nosso compromisso com a igreja. Porque nos foi ensinado ao longo da vida
que às vezes manter distância de certas coisas é algo bom. E eu fico muito triste ver pessoas há mais de 20 anos nessa igreja, na casa do Senhor, achando que isso ainda é uma forma de viver. Já nos conhece há tanto tempo, sabe que ninguém é ladrão, ninguém rouba ninguém, todo mundo é honesto, pessoas gentis, bacana, mas eu observo que nós como igreja temos feito muita força para sermos o que a igreja foi chamada para ser, corpo de Cristo. Eu falava de manhã, quando nós pregávamos sobre a questão da igreja, tudo aquilo que não segue o seu papel se torna uma coisa disfuncional. E se a igreja não está exercendo o papel que Deus nos chama para ser, se nós não estamos sendo o que a ordenança que nos foi deixada, eu lamento dizer para você, nós estaremos aqui em vão. Nós estaremos aqui gastando 1h30 de culto sem propósito algum. Enquanto eu não entender que a pessoa que está à minha direita e a pessoa que está à minha esquerda é parte de um corpo comigo. Então olha a pessoa do seu lado, eu preciso de você. Uma frase que eu usei muitas vezes no ano de 2025, e muita gente não gostou não, mas eu prego a palavra. A verdade ela pode te irritar. Você pode se aborrecer com a verdade, mas se a verdade vai te libertar ou não, isso é escolha sua. A Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. E tudo que eu vou falar para você hoje não é invenção humana, não são coisas que veio do meu coração, é aquilo que Deus revelou por meio do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Uma igreja que estava com o nariz muito em pé, pessoas às quais eram dados dons e talentos, que Deus abençoava com dons de cura, dons de línguas, começavam a usar isso de forma assoberbada, de forma metida, com arrogância. Tinham dons e talentos e se achavam muito bons, porque Deus havia lhes concedido. E ele começa a explicar que, olha, não adianta nada esse individualismo dentro de vocês, se vocês entenderem que é apenas um só, que juntos nós somos um corpo de Cristo. E ele começa a corrigir essa demagogia triste da igreja de Corinto, partidarismo, pecados graves dentro da igreja. E ele começa a tratar explicando, olha, se não for você junto comigo, não vai dar certo. Fala para o seu irmão, não vai dar certo. Então, meu maior desafio como pastor, eu digo para vocês, é desafiador, é mostrar para você, ao longo da minha caminhada, eu criei muitas pregações, em especial na pregação dessa noite, é que eu preciso estar em unidade com você, por mais diferente que eu seja de você, por mais que existam questões entre eu e você, que possam gerar divergências, porque nós temos que lembrar, é um só Deus, um só batismo, um só Espírito. O Deus que existe, habita em mim e em você, por intermédio do Espírito Santo de Deus, precisa ser um elo de ligação maior do que qualquer diferença que possa haver entre nós. Porque se nós não estivermos em unidade, Deus não estará conosco. Porque a palavra nos ensina, se eu não amar aquele que eu estou vendo, eu não posso amar a Deus a quem não vejo. Então a unidade é uma questão de sobrevivência na vida da igreja. E mais uma coisa ela me preocupa. Não é apenas a falta de unidade, mas é a força que muitas das vezes eu como pregador tenho que fazer aqui do altar para explicar que a igreja não é sobre coisas, a igreja é sobre pessoas. Coisas não vão morar no céu. Quando as pessoas começam uma teologia, é triste demais ver igrejas gerenciadas por empresários, igrejas sendo tratadas de forma a performar, que se a igreja não tiver a performance adequada, se a igreja não render dinheiro, o pastor é trocado, como se aquilo fosse uma empresa. Não, isso aqui é a casa do Senhor, isso aqui não é uma empresa não. Eu vou levar para o céu você, eu e você vamos para o céu, a sua casa vai ficar, fala para o seu irmão, vai ficar, não vai, a casa não vai. Seu cachorrinho não vai, eu gosto do meu cachorrinho, mas não vai. Seu carro lindo que você ama, não vai. Seu carro não vai com você. Seu celular não vai com você. Wi-Fi, lá não vai ter Wi-Fi, lá é a glória do Senhor em todos os locais. Nada disso vai com você. Aquele seu vestido que é a sua vaidade, aquele perfume, aquele creme caríssimo que você ganhou de presente, aquele sapato que você usa uma vez no ano e depois coloca na caixinha de volta, ninguém mexe nele. Ele não vai morar no céu com você. As injeções de monjolo que você tomou, vai valer de nada. Porque lá você vai ter o corpo glorificado. Seu corpo vai ser o quê? Perfeito. Você crê nisso? Dê um amém aí. Glória a Deus. Então eu tenho que ser sincero para você. Enquanto a igreja no Brasil não entender que não é sobre o que Deus pode fazer por você, mas o que Ele já fez, ela vai ser igual o cego dando murro em prego. Meu pai falava esse termo, eu achava muito engraçado isso, né? Dando murro em ponta de faca, né? Meu pai usava esse termo, eu achava engraçado isso, porque nós estamos insistindo com coisas erradas.
quando na verdade a solução dos meus problemas e a bênção no reino de Deus está relacionado a eu andar em unidade com a pessoa que está do meu lado. Então fala para a pessoa do seu lado, eu tenho que andar com você. E esse texto, muito esclarecedor, vamos ser bem práticos na exposição dele, ele vai trazer a igreja como família, exército, um templo e uma noiva. Quando a gente vê esse termo noiva, é interessante que todo homem mal resolvido consigo fica meio melindrado com esse termo. Mas o que ele está dizendo para você é que nós estamos sendo preparados para a volta do nosso Deus. Não se sinta menos másculo por causa desse termo noiva. Porque quando você fala isso, metade dos homens da igreja, né? Não, você não é uma noiva no sentido, né? Não, aqui é um sentido figurado da palavra. Então, por favor, não se sinta ofendido com isso. Mas o termo corpo é o termo que o apóstolo Paulo mais vai usar. Exatamente porque os órgãos não funcionam fora do corpo. O movimento dos igrejados é um movimento que já nasceu derrotado por natureza. Pessoas que se desiludiram com homens, pessoas que nunca leram a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ou se leram, não confiaram no poder dessa palavra, entregaram seus corações na mão de homens, e uma vez que foram desiludidos pelos homens, saíram dizendo, nunca mais eu vou voltar para a igreja. Porque nunca entenderam de fato o que é a nossa unidade, o que é a igreja. A igreja não é sobre um homem que está aqui atrás do altar, não. É sobre um Deus que morreu para nos salvar. A igreja não é sobre mim. Se eu algum dia andar fora dos caminhos do Senhor, você aperta a minha mão e vai procurar outra seara e vai continuar caminhando em busca da salvação. Pronto, e acabou. A igreja continua muito bem. Não permita que os homens maus venham desqualificar Cristo no seu coração, assim como o movimento dos igrejados se alimentam desse tipo de coisa, porque a igreja tem problema como em qualquer outro lugar. Imagine que criaram uma igreja perfeita e um de nós fomos para lá. A partir daquele momento, aquela igreja se tornou imperfeita, porque nenhum de nós somos perfeito. É só nem bom Jesus se atreveu a ser chamado, bom só o Pai. Porque se você fosse perfeito, iria abrir um buraco nesse teto e você seria arrebatado no mesmo instante. Amém? E no versículo 12, veja o que ele fala. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Em breve nós estamos marcando batismo, em 2 almas já que vão estar passando pelas águas do batismo esse ano. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós nos foi dado de beber de um só Espírito. Eu gosto do consolo que a palavra de Deus nos dá por meio do seu evangelho, deixando claro que Deus não faz acepção de pessoas. Deus te ama do jeitinho que você é. Não, pastor, mas eu tenho pecados horríveis na minha vida. Apóstolo Paulo era um matador de crente. Amém? E mesmo assim foi usado por Deus. Você não crê nisso? Então, Deus escolhe as coisas loucas para envergonhar as sábias. Então, não se sinta menos. Eu sou pecador. O Espírito Santo pode mudar o seu coração essa noite. Você pode ser salvo essa noite. Você pode morar no céu essa noite, se Jesus voltar no dia de hoje. Você crê nisso? Diga amém. Mas o que o inimigo quer é dividir para conquistar. Porque muitas das vezes o diabo diz para você e o seu coração que é enganoso. A Bíblia fala, o nosso coração é extremamente enganoso, corrupto. Às vezes começa a dizer para você que não, você tem que se isolar. Estar unido é perigoso, estar todos os cultos não é bom, vá só um cultinho ou outro lá, não se envolva muito, porque quanto mais o diabo consegue te isolar, mais ele consegue trabalhar no maior campo de guerra na vida de um homem, que é a sua mente. É ali que ele trabalha. Mas eu sou do Senhor, o maligno não toca. Sim, mas setas do maligno podem ser enviadas contra você. Aquele que ainda não deu permissões ao diabo, porque a gente sabe, o diabo só pode possuir uma vida à medida que ele dá permissões por meio de pecados e heresias. É isso que permite o diabo tomar uma vida. Mas enquanto o diabo não pode tomar posse de uma vida, ele pode mandar setas, ele pode mandar sugestões. Pedro, por um acaso, estava possesso? Estava. Ele estava, não, mas o que Deus disse para ele quando ele falou uma coisa que era desacordo com a palavra? Arreda-te. É isso que você tem que entender. A igreja pensa que havia uma pessoa espumando aqui, né, falando coisa esquisita, né, segurando pelo cabelo. Não. O diabo aprendeu a trabalhar por meio de sugestões no coração das pessoas. E quando nós estamos sozinhos,
é o momento que o diabo mais trabalha no coração das pessoas. Então fala para o seu irmão, não fica longe de mim. Fala para ele, não fica longe de mim. Você não é qualquer coisa, meu irmão, você é filho de Deus. Valorize isso na sua vida. Aprenda a valorizar o sacrifício do sangue do Cordeiro que foi derramado por você. Não é pouca coisa não. Você é um alto preço que foi pago pela sua vida. Um alto preço que foi pago pela sua alma. E continuando, versículo 15. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Já pensou o dia que seu olho discutisse com você por que ele não é pé, ou seu pé discutisse com você porque ele não é mão? Seria um episódio bem engraçado. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser corpo. Quem aqui já bateu a ponta do dedinho na quina de algum lugar? Você não dava nada por aquele dedinho, até aquele dia. Desde aquele dia você passou a tratar ele diferenciado. Calma aí, tem gente boa, passa aqui, eu vou cuidar de você. Você precisou estourar a pontinha do seu dedo. Assim é o corpo de Cristo. Sabe como essa obra é mantida? Com inúmeras pessoas, das mais humildes, né, as pessoas mais bem capacitadas, todas elas usadas pelo Espírito Santo de Deus. Para que eu, pastor, esteja aqui atrás, tem uma pessoa cheia de amor que faz um cafezinho quentinho, gostoso lá em cima, homens que colocam a própria vida ali em risco para proteger você, para evitar que pessoas más se acheguem até você, protegendo os redores da igreja, todos os homens varrendo, deixando tudo limpinho, os banhos, tudo preparado. Então, esse é o resultado da unidade do corpo de Cristo. Eu sozinho não faço nada. Primeiro é Deus me usando, me capacitando, que eu de mim não tenho nada de bom, que tem de bom em mim o Espírito Santo de Deus. E depois todas as pessoas maravilhosas, inclusive você. Às vezes você ofertou R$10 naquele dia. Aquilo pode ser a diferença. Pode ser eu comprando um parafuso para eu arrumar uma coisa na escola dominical. Simples, uma ferramenta, uma fita isolante, tudo isso. Porque Deus dispôs o seu corpo conforme o seu propósito. Então fala para o seu irmão, se valoriza, Fábio, se valoriza. Aí, versículo 18, Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Reconhecer a sua importância, não é para você ficar muito altivo, não, eu sou, não. Mas, Senhor, obrigado pelo instrumento de bênção que eu sou na minha igreja. Obrigado por aquilo que eu posso fazer na vida do meu irmão. Às vezes foi uma oração, foi um presente de coração que você trouxe para aquele irmão, foi uma necessidade que você viu do seu irmão, que você logo se prontificou a atender. Quando estamos unidos, por exemplo, no evangelismo, né? É um exército, quando nós vamos marchando, né? Entramos na comunidade, na Vila Vintém, vamos na Cracolândia, nós evangelizamos, kits de higiene, alimentamos, né? Levamos a oração, a palavra de Deus. Isso é ser um exército, isso é ser corpo de Cristo. Eu escuto um amém. A TV na escolinha vai chegar essa semana, graças a Deus. Né? Fizemos uma campanha e as crianças vão ter a tela nova de última geração. Tudo isso é ser corpo de Cristo. Pessoas unidas promovendo o reino de Deus. E no versículo 21, chegando na reta final, os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. Quem aqui já levantou a ponta da unha quando bateu no paralelepípedo jogando bola? Legal, né? Dói pra caramba. E isso é mais uma vez você vendo a importância que o seu corpo tem. Se cair um cisco no seu olho, rapaz, isso acaba com o seu dia. Eu tenho um probleminha, eu tenho um cílio que nasce para dentro a cada 6 meses. Até eu achar ele, quando eu era jovem eu achava fácil. Mas vai ficando velho, a vista está ficando ruim, agora eu tenho que tirar uma foto dele em alta definição. Eu boto o celular dentro do olho, tiro uma foto, rastreio ele onde ele está e fico chutando com a pinça a altura que ele está. Eu arranco 6 cílios com a brincadeira. Aí quando dá aquele alívio, acertei, graças a Deus. Ao passo, versículo 24, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus condenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, para que os membros cooperem com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que se o membro sofre, todos sofrem. Se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. É que nós lemos em Romanos, né? Chorar com os que choram e se alegrar com os que... Glória a Deus. Mas não é para bisbilhotar a vida do seu irmão, nem para ficar enfurnado na casa do seu irmão. Isso é falta de educação. Entendeu? Que tem pessoas que usam esse tipo de texto para ser abusivo. Não permita irmão abusivo. Exorte ele em amor,
porque a unidade que eu promovo como pastor é exatamente para evitar a pessoa ficar na sua casa tirando a sua paciência. Para você ter ideia, eu sou filho da Yolanda. Então, a Sarinha queria ver a avó dela. E eu tinha ido comprar um remédio para ela, perto da casa da minha mãe. Aí minha filha, papai, vamos na casa da vovó? Eu falei, ligue para ela e pergunte se ela quer ser visitada. Ela ligou, vovó, posso passar aí? Pode, vem cá. Já teve? Não, pode não, estou cansada, estou indo dormir. Isso é sinal de respeito. Tem pessoas que vão para a internet zangadas. Fui na casa do meu filho e minha nora não gostou. Você foi uma sogra inconveniente. Você tem que ligar e perguntar, posso ir na sua casa? É questão de educar? Pessoal, os tempos mudaram, Já se foi o tempo que não tinha internet, televisão e ninguém fazia nada. E você chegava, era festa. Acabou, não. Aí tinha sempre um bolinho no forno, um pastelzinho, uma coxinha. Acabou. Hoje em dia o ser humano chega em casa, ele quer descansar, botar o pé pro alto, ligar aquele dorama legal e curtir a vida numa boa. Mas não é para esquecer do seu irmão não, amém? Mas eu como pastor, eu sempre estou promovendo passeios, eventos, o que vai ter hoje, né, nosso festival de comidas típicas, porque eu quero que nós tenhamos um momento de unidade. Eu entendo que a nossa vida hoje requer alta performance, demanda muito tempo, mas não podemos perder essas pequenas janelinhas que nós temos para estar unidos, para estarmos juntos aqui e sermos aquilo que Cristo nos chamou para sermos, corpo de Cristo. Então a gente tem o nosso cafezinho, nossa comunhão em reuniões específicas, como a reunião de oração, evangelismo, café da manhã, que temos esporadicamente nos domingos pela manhã, que é aquele dia que eu encurto o culto, para a gente ter um café da manhã antes do culto, confraternização antes da leitura dos salmos. Eu fico triste que tem irmão que já aprendeu a chegar 5 minutos depois que o culto começa. Para quê? Para não apertar a mão do irmão. Desculpa o que eu vou falar para você. Como a gente vai morar no céu sem amar a pessoa que está do seu lado? Para você morar no céu, a prerrogativa é amar o próximo como? Você acorda de manhã sem eu querer olhar para o seu rosto? Não, vou acordar 5 minutos atrasado, não quero ver aquele cara no espelho quando chegar no banheiro, não. Não existe isso. Então você vai ter que amar a pessoa próxima a você como a si mesmo. Então isso é ser igreja. O que nós vamos fazer essa noite é sermos igreja, sermos corpo de Cristo. E como pastor, eu confesso para você, meu coração tem muitas cicatrizes, porque às vezes tem pessoas que nos usam igual um papel descartável, né? Tem gente que vem para cá, passa um tempo, teve um episódio de um pastor aí que adulterou, aí alguns membros vieram para cá, mas aí a igreja perdoou, e todo mundo voltou para lá. Eu me senti usado, fiquei triste, fiquei arrasado. Nem se despediram, mas nós temos que encher o nosso coração de amor. E entender que aqui não é qualquer lugar, não é qualquer pessoa, né? A pessoa que está do lado é uma pessoa importante. Se você vai embora um dia, despeça do seu pastor. Não, meu pastor, estou voltando para minha igreja lá, que as coisas se acertaram, perdoei meu pastor, estou voltando para lá. Mas entenda, aqui não é um clube, um encontro social. Aqui são vidas, pessoas corroborando para o reino de Deus. Eu escuto um amém? Amém. E encerrando, ora, se vocês são corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. Cada um de nós temos um talento. A Bíblia fala que Deus deu dons aos... Deus vai te cobrar. Se eu vejo a Josiane e a Juliane têm os dons das artes cênicas, né? Então, é cada coisa legal que elas fazem que eu nunca faria. E isso não fere nem um pouco o meu ego, pelo contrário, eu fico feliz por Deus mandar pessoas com talentos que eu não tenho. Eu não sei fazer uma peça. O Danilo chega aqui e faz uns negócios aqui que eu fico achando que é artista da Globo, né? Eu acho o máximo isso. É legal, é bacana quando eu vejo isso. Eu estou orando, eu quero investir em tecnologia na igreja, para cada adolescente ter um microfone. É uma coisinha um pouquinho cara, mas vai ser legal para eles poderem chegar aqui, poder você escutar melhor eles nas apresentações da igreja. Mas tudo isso é o corpo de Deus acontecendo, é a Gabi no teclado, ali no Data Show fica o Eduardo, fica o Lucas, fica a Lana, e todo mundo fazendo a igreja acontecer. E eu pergunto a você, você vai ficar aí só assistindo? Pergunta para o seu irmão, você vai ficar aí só assistindo? Pergunta para ele. Ou você vai participar da história dessa igreja? A escolha é sua, meu irmão. Mas uma coisa eu quero deixar guardado no seu coração, que está em 1 Coríntios 13, 13. Abre a sua Bíblia para encerrarmos a pregação. 1 Coríntios 13, 13. 1 Coríntios 13, 13. Aleluia. Achou? Glória a Deus. Venha comigo. Agora, pois,
permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior deles é... Vamos amar uns aos outros e ser de fato uma família na fé. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos.